Boa tarde a todos vocês. Quarta-feira, 1h30, estamos aqui mais uma vez para conversar sobre a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. E hoje nós traremos Josefa Alves mais uma vez para falar conosco se a igreja pode se utilizar de conhecimentos profanos para a sua teologia. E quem vai responder isso para a gente hoje será Josefa Alves. Já vou chamá-la, vocês já estão familiarizados com ela. Ela que está aqui conosco todas as quartas não, mas já boa parte delas. E ela vai conversar com a gente sobre Suma Teológica. Ver se está tudo ok. Áudio, vídeo chegando aí para todos vocês. E o Instituto Parresia já está por aqui. Vamos ver se vai trazer esses... Olá, Josefa! Olá, Gabi! Tudo bem? Bom? Tudo jóia, graças a Deus. Graças Mais uma a Deus, quarta-feira estamos aqui. Pois é, já estou virando cliente, né? Era isso que eu estava dizendo para eles. Olha, gente, Josefa, não vou nem apresentar vocês, que vocês já conhecem, ela está sempre aqui no nosso Instagram. Então, e hoje a gente vai conversar sobre se a igreja pode se utilizar de conhecimentos, né, profanos para a sua teologia. Então, Josefa, fica à vontade, né, para você já dar início a esse nosso bate-papo. E vocês que estão em casa e quiser fazer perguntas, pode mandar aqui no ponto de interrogação, tá bom? Que a gente faz as perguntas para a Josefa. Nós estamos conversando sobre a Suma Teológica em São Tomás de Aquino, para você que tem acompanhado as quartas-feiras, 1h30 da tarde. Então, boa tarde. Esse tema, Gabi, é instigante e é um tema muito interessante. E como estamos dentro de um período em que o está aprofundando a sua teológica, o Instituto Parresia aprofundando São Tomás de Aquino, o Instituto Parresia está dando esse grande conteúdo de São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele nos ajuda muito a compreender e a responder essa pergunta. Porque quem foi Tomás de Aquino? Eu aqui não vou falar da vida dele, porque teve uma live fantástica com o Elton Alves. Aí quem quer conhecer um pouco mais quem foi Tomás de Aquino, procura lá, tá salva no IGTV do Conchalon, do Instituto Parresia, você vai encontrar. Mas Tomás de de São Domingos de Gusmão, a ordem dos pregadores. Então, ele entra nos dominicanos e ele é confiado, ele fica sob a tutoria de Alberto, que nós chamamos Alberto Magno, que logo no início percebeu o potencial de inteligência de São Tomás de Aquino, realmente assim, a sua superioridade, era particular àquele jovem, porque ele entrou muito jovem. E aí, Santo Alberto faz um convite a Tomás de Aquino. Observem bem. Até então, até aquele período, nós estamos falando do século XIII, toda a tradição filosófica e todo o estudo teológico que pega uma base estudos, sobretudo os estudos feitos por Santo Agostinho, e que, por sinal, é um dos nomes mais citados nas obras de São Tomás de Aquino, é Santo Agostinho, foi uma grande base para ele. Mas era muito seguro ficar na filosofia platônica. E aí Santo Alberto faz um convite a São Tomás de Aquino. Vamos estudar o filósofo dos inimigos. Os inimigos, não estamos falando ali naquele período somente de inimigo a nível de pensamento filosófico e teológico. A cristandade naquela época sofria o assédio islâmico. Então o inimigo era muito claro que era o inimigo militar, político, econômico. E quem era o filósofo sobre o qual se baseava a base filosófica para os pensadores islâmicos? Aristóteles. Então o filósofo dos inimigos, problemático, com alguns visto e compreendido por muitos que não estudavam, que nem se aproximavam de Aristóteles, né, desse tipo de filosofia. Então, ele tem alguns erros
ele tem problemas metodológicos, ele tem problemas de... Não, não, não. Aristóteles não. É o filósofo. Então, imagina o escândalo que foi. E Tomás de Aquino entrou nessa aventura. De repente, eles conseguiram, Alberto conseguiu cópias das obras de Aristóteles. Né? Não tinha livrarias e coisas assim como hoje. Imagina o desafio que já foi conseguir esse material para traduzir, para poder estudar, para compreender. E São Tomás de Aquino não teve medo de se aproximar. Ele aprende uma coisa com Alberto, não tem jeito, a gente tem que dizer Santo Alberto Magno. Ele aprende uma coisa que ele escreve depois. Toda a verdade, seja dita por quem for, se é a verdade, porque a verdade é uma, ela provém do Espírito Santo. Então é aquela sabedoria que o próprio São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele ensina. Examine tudo e fique com o que é bom. Essa foi a sabedoria. E que riqueza, porque São Tomás de Aquino, a síntese que ele faz, foi a síntese filosófica mais extraordinária já feita na história da filosofia. Quando ele tinha 24 anos, acho que era 24 anos, ele escreve, em essência, aquilo dali é realmente uma preciosidade a nível filosófico, uma base, mas ele só fez isso e ele só conseguiu elevar o conhecimento e o conhecimento cristão, porque ele foi lá encontrar aquilo que o próprio Espírito, que revela a verdade, já tinha plantado em alguns lugares que estava cheio de erros, tem outras visões, mas não significa que não tem nada de verdade para ser colhido ali dentro. Só que atenção, e ele nos ensina isso, ele teve essa coragem, outros fizeram de algumas outras formas, mas ele foi muito ousado e enfrentou muitas críticas violentas, realmente. Daqui a pouco eu conto dos bastidores que aconteceram lá na Universidade de Paris, tem umas coisas bem interessantes com relação a isso, mas ele nos ensina, porém, com princípios exatos. É preciso ter bases. Ele não se afasta daquele tesouro perene e seguro da fé. Pelo contrário, ele se aprofunda muito nisso. Como eu disse, Santo Agostinho é um dos nomes mais citados nas obras de Tomás de Aquino. E ele estudou a fundo, ele é um grande conhecedor de Santo Agostinho e de todos que vieram antes dele. Ele tem uma fundamentação muito firme. E por causa disso, ele não tem preconceito de dialogar. Porque quando a gente... Essa pergunta, né? É possível, é permitido, é possível, devemos usar, pode-se usar autores ou elementos, conteúdos não cristãos dentro da teologia? Se eu tenho conhecimento e base do que é o cristianismo, do que é o catolicismo, eu não tenho preconceitos para abrir diálogos. E no diálogo a gente sempre cresce. No diálogo, a gente vai sempre poder elevar o nosso pensamento, os nossos conceitos, a partir dessas bases que temos e que foram iluminadas, como eu falei antes, sementes da verdade que o Espírito planta. Não esqueçamos, todo homem é filho de Deus, foi Deus quem o fez, e a lei natural, e Tomás de Aquino fala muito, aprofunda muito a dimensão da lei natural, é ali a voz de Deus na consciência humana que vai iluminando, que vai ajudando, iluminando a fazer o bem, buscar o bem e rejeitar o mal. Então, uma pessoa, ainda que não chegue ao conhecimento de Deus, de uma experiência, de uma conversão, ela pode estar tateando, buscando a verdade por caminhos justos, e aí ela está sendo guiada por Deus. O que Tomás de Aquino faz aqui nesse diálogo é isso. E não somente ele, por exemplo, vou falar um bem dos nossos tempos, que fez isso de uma forma também majestosa. São João Paulo II. João Paulo II, Karol Wojtyła, ele cita muitos autores não cristãos, dialoga muito com eles, não é para criticar, pelo contrário, é para poder reconhecer o que tem de bom, a contribuição que eles podem dar para aquilo dali que eu quero aprofundar. Ele cita muito Scheller, ele vai citar Russell, ele vai citar Paul Ricoeur, Levinas.
Ele cita tantos porque tem exatamente essa capacidade de fazer esse diálogo com bases seguras, e porque tenho bases seguras, ao ir dialogar com o outro lado, com o extremo, posso dizer assim, eu não vou com medo, eu não vou insegura, eu não vou impondo, mas eu vou dialogando, e o diálogo significa escuta, que vou refletir, vou saber o que tem de bom ali, vou também colocar o meu com toda a minha segurança, e num diálogo como esse, o diálogo interreligioso é isso, e como nós precisamos crescer nesse aspecto, eu saio muito mais enriquecida naquilo que eu sou, nas minhas raízes, do que perder. É isso daí São Tomás de Aquino nos ensinou. Acho que como introdução já dá para a gente ver que a coisa é muito rica, né? Tá, incrível essa introdução. E Josefa, dentro da obra da Suma Teológica, tem como a gente dizer que ela está toda permeada por isso, por essa coleta de verdades espalhadas em autores não cristãos? Claro que sim. Ou ele reserva alguns das 3 divisões, alguns, nem capítulos, tópicos? Então, como a estrutura da Suma Teológica é aquela estrutura dialógica em que ele apresenta a questão e ele vai dizer, né, como a questão está, o que pensam e o que dizem sobre isso, né? O que é que Agostinho diz, o que é que Aristóteles diz, o que é que os outros dizem, e aí ele vai pontuar cada um, então ele vai colher tudo sobre cada tema, cada questão, ele pega tudo que tem, tudo que é dito, e vai dialogar e vai refletir. E quando ele vai respondendo, que é o respondo, então ele vai respondendo ponto por ponto, e é muito belo, você vê exatamente essa capacidade de Tomás, porque quando ele no respondo, ele vai dizer, ele vai dialogar, isso daqui é certo, porém, isso daqui, ele vai explicar naquele pensamento o que é bom, o que é verdade e o que não é. Então o que é bom ele colhe, ele ilumina, e o que não é, ele vai explicar por que não é. E ele consegue explicar porque ele tem bases seguras. Então essa é a forma de fazer o diálogo. A teologia, ela não é inimiga da razão, pelo contrário, teologia é a fé que é explicável, é inteligível. Então, vai usar sim, vai dialogar com a ciência. Deus nos dá essa capacidade de buscá-lo. A teologia é exatamente isso, fincada em Deus e colhendo o que há de bom para poder explicar, para traduzir. Sem a filosofia não seria possível. Aliás, seria muito difícil explicar os elementos da fé, os dogmas da fé. Se pensamos no dogma trinitário, por exemplo, o termo consubstanciação, entender processão, entender tudo isso da Trindade, aqui precisou do recurso filosófico. Então, é exatamente unir, né, trazer aquilo que é bom, saber colher para poder explicar melhor, enriquecer, iluminar aquela verdade que você tem, conhece, mas é iluminada também pelo outro olhar, por um outro conteúdo que você vê, que como Aristóteles aprendeu muito bem de Santo Alberto, é inspirado pelo Espírito Santo, sementes da verdade que o próprio Espírito vai colocando. E que às vezes está misturado com coisas que não servem, então abandona o que não serve. Pega isso daqui. São João Paulo II, por exemplo, lembrei agora de uma obra dele, Karol Wojtyła, dos anos 50, final dos anos 50, Amor e Responsabilidade. Tem uma parte, um capítulo que eu acho fenomenal, em que ele está falando sobre a castidade, e ele vai passar, pelo menos, acho que umas 2 páginas, explicando um conceito de Scheler, que Scheler fala sobre o ressentimento. E aí ele vai explicando o que é o ressentimento para Scheler, como é que ele vê, e aí ele percebe que tem uma verdade aqui, e vai ajudar a explicá-lo, vai ajudá-lo a explicar a questão da castidade, do desafio de, na sua época, se viver a castidade. E aí é o termo ressentimento. Aí ele explica o que é ressentimento para Scheler, dá exemplo, depois traz. Na nossa época, se há na nossa cultura uma virtude que não tem espaço, perdeu espaço na alma humana, é a castidade, por causa do ressentimento. Mas isso ele colheu de Scheler. Então, assim, é exatamente nesse diálogo que enriquece. Josefa, chegaram algumas perguntas aqui.
não estão diretamente relacionadas ao nosso diálogo, mas eu acredito que você sinta à vontade. Assim, eu vou fazer a pergunta para contemplá-los, já que eles estão participando, e a gente... e aí você fica à vontade para entrar, se você conseguir, nesse nosso assunto, ou dizer que depois eles possam te procurar, tá bom? A Isabel Calado pergunta: na Suma diz que Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Se o futuro já é conhecido, então o homem já está determinado em suas ações. Aí a gente vai estar... Aqui, essa pergunta é interessante, mas a gente teria que fugir muito do nosso tema. Isabel, me procura no particular, que eu vou ter prazer em falar disso com você, porque a gente vai ter que explicar determinadas coisas que a gente vai tomar o tempo e fugir aqui. Mas aí valeria a pena até uma live sobre isso, porque teríamos que falar de predestinação, compreender o que significa a onisciência divina, que não tira a liberdade humana. E aí a gente precisa entender o significado, colocar as palavras do autor, portanto, São Tomás de Aquino, na compreensão do pensamento dele. E o que é que isso significa? Mas, assim, Isabel, me procura, tá? Porque senão, assim, eu vou fugir do assunto, mas é uma pergunta interessante. Isso, Isabel, você pode procurar o Instagram do Instituto Parresia, tá bom? Que a Josefa te responde. O Pedro Hugo também faz uma pergunta que não está muito na linha. Eu vou fazer essa pergunta para você também sentir a vontade de conduzi-lo, talvez para uma pergunta particular. Algumas correntes falam que o marxismo e o cristianismo podem estar em comunhão. É verdade ou se trata de uma heresia? Perdão, falhou para mim, Gabi. Repete. Eu não ouvi toda a pergunta. Pedro Hugo te pergunta: algumas correntes falam que marxismo e o cristianismo podem estar em comunhão. É verdade ou se trata de uma heresia? Também, se não tiver no nosso tema, você pode direcioná-lo, José. Fica à vontade. Eu não diria comunhão, não. É Pedro, né? Isso. É o Pedro? Pedro Hugo. Eu acho que comunhão não seria o termo adequado. Mas, se você vai estudar a base, algumas intenções que, historicamente, como se aplicaram, se desviaram, ao menos que o que foi pretendido em algumas bases, não todo, porque literalmente algumas partes, e grande parte do comunismo, na sua base, nos seus escritos iniciais, você vê que são completamente adversos à verdade humana. Tem um detalhe ou um outro que, ao menos na sua base, na base acadêmica, que eu digo, porque na história, quando aquilo se encarnou na história, foge e fere o homem, e aí não tem como ter comunhão. Mas se por acaso, qualquer um que disser que deseja o bem do homem, que deseja o cuidado do pobre, que deseja... Qualquer um que disser isso é bom, então vamos somar. Mas de que forma isso é aplicada? Quais são os meios e as consequências? E aí você difere completamente. Então, por isso, eu não gosto de dizer comunhão. Eu digo, algumas intenções, se fossem verdadeiras e conduzidas de outra forma, né, então, assim, realmente compreender bem, e, sobretudo, nesse caso, os dados históricos. A Cida, Josefa, também... Hoje a gente está cheio de perguntas, assim... especial, mas a Cida faz essa pergunta: não tem como relacionar Nietzsche com a teologia? Não, né? Ela está fazendo uma pergunta afirmando, dizendo que Nietzsche não tem como a gente utilizar. Olha só, Nietzsche foi uma das grandes mentes. Que inteligência, que mente brilhante. Mas sabedoria não é só inteligência. Não basta só a inteligência sem sabedoria. E ele disse muitas coisas, pensou, refletiu e questionou muitas coisas pertinentes e interessantes. Tem frases de Nietzsche, tem coisas de Nietzsche que você olha, se não tiver assinado por ele, você diz assim, meu Deus, qual foi o Papa, o santo que escreveu isso aqui? Algumas coisas interessantes, mas qual foi o fim? E aí você pega e depois você vai pensando, essas coisas são pensadas nele. Tem coisas interessantes e pertinentes, porém, não era uma intenção de sabedoria que soma, mas de soberba, que humilha e que não dialoga. A incapacidade do diálogo, né, que é um fruto do orgulho,
faz com que realmente não haja uma conciliação aqui no sentido de comunhão de pensamento. Mas tem coisas interessantes e é importante dialogar com ele, mas eu repito, pegando o exemplo de Tomás de Aquino, nesse diálogo eu digo, mas eu conheço os meus princípios, eu conheço a minha fé, ao ponto de fazer um diálogo, porque se eu não conheço, eu não tenho bases, não é um diálogo. Eu fico ouvindo o outro e de repente me sinto questionada e não sei responder. Diálogo, então eu tenho que ter segurança. Então finca raízes na tua fé, e nós temos tantas coisas a oferecer para que essas raízes elas sejam fortalecidas. E aí você vai sem medo ler outras obras para conhecer, para compreender, até mesmo para refletir sobre como você vive e conhece a tua fé, e também para saber dizer, não, isso aqui não é bom, mas não é bom por isso, dando respostas. Eu acho isso que você comentou agora é essencial, porque muitas vezes a gente vai em busca de tantas fontes, né, do conhecimento, a gente quer estudar, quer ir atrás, só que a gente não está firmado na nossa fé, né? E a gente se perde. Sim. E aí É um perigo. Um dos maiores perigos, né? Sim. O Renato por exemplo... Oi, diz. Não, pode comentar, depois eu trago a pergunta dele. Ok. Por exemplo, na evangelical, o Papa Francisco, ele fala uma coisa que eu achei tão rica, aquela imagem, ele é cheio de imagens, né? Mas ele vai falando da evangelização, da necessidade de ser igreja em saída, e Papa Francisco é outro que usa muito, cita muitos autores não cristãos, para pegar a sua contribuição, né? Ele faz muito isso. Então, na Evangelii Gaudium, ele fala com relação a ser igreja em saída, a necessidade de ir nas periferias existenciais, de ir naqueles que estão na lama. Mas ao ir lá, eu não vou para ficar na lama, eu vou para trazê-lo. Se eu não tenho força suficiente, nem instrumentos para tirá-lo da lama, ou seja, nesse diálogo, se eu não tenho base, eu vou ser afundada lá na lama. E que não seja um pretexto, então eu vou lá, vou começar a me aprofundar, vou pegar agora todos os pagãos para estudar, né, mas eu não tenho as minhas bases, não sei nem nada, não conheço nem o meu credo, não entendo o credo que eu professo na missa. Aí, às vezes, é uma desculpa para poder dar vazão à minha carne, às minhas paixões, que não seja uma desculpa ao pensar se vou fazer esse diálogo, mas como eu vou fazer diálogo se não tenho base? Exatamente. Então fica o recado aí, viu, galera? Não adianta sair para se sujar inteiro se você não tem nenhum princípio, né? Então é bom a gente estudar e entender a nossa fé, a nossa doutrina, tudo isso. Mas o Renato Vaz, você tá me ouvindo, Josefa? Tá, né? Estou. Travado um pouco. Tá. Ele te pergunta assim, Josefa, poderia falar sobre a visão de homem a partir da filosofia cristã e da filosofia marxista e suas diferenças fundamentais? Poderia sim, Renato. E um abraço para você, Renato. Que honra você aqui, viu? Renato, mas eu acho que aí o nosso tempo aqui é bem curto. Eu acho que eu fugiria um pouco. Mas assim, eu vou fazer um convite, Renato. Vamos fazer uma live nós dois sobre esse assunto? Uau, você tem base suficiente para me enriquecer também. Vamos fazer uma live sobre isso. Fica aí a dica. Show. Então, vamos já encerrando, né? Vocês que estão participando, tem muita gente participando, gostando bastante, José. Acho que esse tema é bem pertinente nesse tempo onde a gente está sendo bombardeado de informações e acaba sem nem saber quais são os fundamentos do nosso pensamento, né? Não sei se você tem reparado isso. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe em que se basear. Então, acho que você poderia ir dando dicas. Claro que a gente se baseou em São Tomás de Aquino, mas dicas, inclusive, que você já deu, mas no contexto atual, como é que a gente pode também se preparar, né, e ir preparando nossa fé mesmo, os pensamentos, e dar dicas aí para a gente se firmar, sabe, ter uma fé mais sólida. Sim. Antes de dar a dica, deixa eu só dizer, eu falei no início, né, que tinha os bastidores lá, né, da Universidade de Paris. Isso daí é interessante. Por exemplo, como eu disse, Tomás de Aquino, ele foi violentamente atacado por teólogos, até mesmo por confrades dele, por causa do tomismo, que nós chamamos de tomismo, foi essa grande riqueza que ele nos deu, de aprofundar os elementos
da filosofia de Aristóteles, de trazer, né, a metafísica. Então, é isso que nós chamamos de tomismo, essa grande riqueza, e ele foi muito atacado, inclusive por São Boaventura, que São Boaventura não hesitava em unir realmente forças contra esses teólogos que faziam isso, ou seja, Alberto Magno fazia isso, Tomás de Aquino fazia isso, e aí diz, né, que Boaventura, ele chega a dizer assim: isso daí está poluindo o vinho puro do Evangelho, é jogar água no vinho puro do Evangelho. E aí, sabiamente, Tomás de Aquino crítica. Não, ao contrário, não é jogar água ao vinho puro do Evangelho, mas é transformar água em vinho, fazendo analogia com Caná, né, com o milagre em Caná. Ou seja, a água seria o que fosse impuro, a filosofia, e o vinho puro é a teologia, o Evangelho. E Tomás mostra, não, a água vai ser transformada em vinho. Essa união ela é muito importante. E tem algumas obras de Tomás em que ele fala dos murmuradores. Os murmuradores são esses que se levantavam com essas críticas exatamente por esse medo. Mas graças a Deus ele não teve medo de ir a fundo e ir a fundo trazendo, né, essa riqueza. E aí já respondendo, né, já que estamos concluindo, né, a tua pergunta, como nos ajudar nesse tempo. Primeiro, eu quero dar uma dica para quem quer conhecer mais também nesse aspecto Tomás de Aquino. Então, além das obras de Tomás de Aquino, mas alguns dizem, ok, é muito denso e tudo, é verdade. Mas eu fiquei impressionada na época que eu conheci a síntese tão prática e tão bem feita do Chesterton sobre São Tomás de Aquino. Muito, muito, muito boa. Uma obra realmente que eu não hesito em indicar, porque é realmente muito boa. Tomás de Aquino e Francisco de Assis, né? Ele faz a síntese sobre os dois, mas é muito bom. Então, assim, eu recomendo. E para que a gente possa aprofundar as nossas raízes, né? Fincar raízes, é claro que eu vou indicar para vocês, porque eu sei que é um conteúdo bom e seguro, muito bom. Indico a vocês, por exemplo, o que o Instituto Parresia está oferecendo para você. Nós estamos agora, vamos lançar agora no mês de junho ainda, o curso sobre os evangelhos. Essa é a nossa base, aprofundar os evangelhos. Então, entra na página do Parresia, vai ter textos também. Nós estamos vamos começar a colocar podcasts sobre vários assuntos pertinentes e vocês podem também no nosso Instagram, pode colocar conteúdos e temas, né, temas de conteúdos que você sente necessidade de aprofundar, que a gente vai vendo a nossa possibilidade de ir respondendo e ajudando. Então, fica uma dica para vocês começarem, porque para quem quer iniciar esse diálogo, o início fortaleça suas raízes, dê razão à tua fé. Então, o Instituto Parresia, ele existe e está aqui exatamente para isso. Obrigada, Josefa, mas antes de me despedir de você, queria pedir desculpa ao pessoal que eu não fixei o tema, né? Eu botei no título, achei que já fosse entrar automático quem entrasse. Mas aí fica aí. Hoje a gente conversou sobre o uso do conhecimento profano na teologia, né? Por São Tomás de Aquino. E a Josefa deu várias dicas para você também se aprofundando. Deu a dica do curso do Instituto Parresia sobre as Sagradas Escrituras. Falou de Chesterton. Tem alguma obra dele, Josefa, que você indicaria para quem está começando? Exatamente essa obra, por causa do tema que estamos falando, é a obra dele sobre São Francisco de Assis e São Tomás de Aquino. São Francisco e São Tomás. Ele está numa mesma obra, então vale a pena. E quem quiser ler a ortodoxia dele, né? Eu gosto muito do Chesterton. Tá ótimo. Então fica aí a dica, gente. Muito obrigada, Josefa. Cada live com você é um enriquecimento enorme. Saio muito enriquecida e o pessoal também. E aí só uma coisa aqui, ó, várias dicas, viu? O pessoal quer aquela Olha live aqui, outra dica falou. Que eu falei do conteúdo do Parresia, mas assim, tem webinários e e-books gratuitos sobre o Evangelho do Instituto Parresia. Já que o curso vai ser lançado, a gente já está oferecendo algo para vocês poderem ver a qualidade disso que nós estamos oferecendo e já ir fortalecendo as raízes da sua fé. Pronto, perfeito. Inclusive ficou a dica aqui, viu, de você fazer o curso ou outra live sobre passado, presente e futuro, né, que você falou. A onisciência divina. Isso, a onisciência divina, exatamente. O pessoal quer, então a gente vai marcar, a gente vai trazer aqui. Okay. Toda quarta-feira, 1h30, a gente está aqui com o Instituto Parresia, nos enriquecendo
na nossa fé, né? Trazendo alimento sólido. Então, Josefa, muito obrigada por mais uma vez estar aqui nos enriquecendo. Eu que agradeço, um abraço a todos que participaram. Não dá para ficar lendo o nome de vocês, né? É muito rápido, senão a gente se perde. Mas muito obrigado pela participação de vocês. E se valeu a pena, também indica para outros, porque vai ficar assim salvo. Eu vi muita gente aqui perguntando, né? Se vai ficar salvo, vai sim, tá? Deus abençoe. Tchau, Josefa. Tchau, gente. Até a Tchau, próxima tchau. quarta. Deus abençoe. Shalom.